noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Eu quero começar fazendo duas colocações. A primeira é, certamente, você sabe, mas eu e sua avó fomos colegas de colegial e de faculdade. Nós estudávamos juntas, íamos numa casa da outra. Ela que escolheu o meu namorado, com quem eu casei. E eu estive com ela na véspera do dia da prisão. Ela foi à minha casa, nós tivemos uma longa conversa e fizemos planos. E nós íamos ver no dia seguinte. E eu não a vi mais. Então, eu entendo o que a Vera diz. Eu levei muitos anos para enterrar. Eu não podia admitir isso. A segunda é a de um outro colega meu, o Salinas, que não morreu na prisão, mas morreu por causa da prisão. Ele foi preso e foi torturado. E na época ele não fazia parte de nenhum movimento, de nenhum grupo, nada. Ele tinha feito muito antes, na altura de 64, 65, 66. Isso está acontecendo na altura, no final dos anos 70, e ele não fazia parte de nenhum grupo político e de nenhum movimento político. A esposa dele era jornalista e havia publicado uma matéria na qual havia umas palavras que os policiais e os militares não entenderam e interpretaram como um código, e foram ao apartamento dele. Como ela não estava, eles pegaram ele. E ele foi torturado no pau de arara, dias a fio, para dizer qual era o deciframento do código das palavras que tinham aparecido no artigo da mulher dele. Não era código. Não havia o que dizer. E ele foi estraçalhado. O resultado dessa prisão foi, por um lado, evidentemente, o estado físico geral do Salinas e o estado psíquico do Salinas. Há anos para ele se refazer e ele nunca conseguiu realmente se refazer. E aí ele teve trombose nas duas pernas. Ele teve que cortar dedos do pé. E depois ele morreu numa síncope. Ou seja, ele foi morto pela tortura. Amigo meu, do coração próximo. Entramos juntos no departamento de filosofia e juntos nos tornamos professores do departamento de filosofia. Eu gostaria também de contar para vocês como foi entrar no campus da USP em 1969, logo depois, em dezembro de 68, foi promulgado o AI-5. Você vinha para cá e a primeira coisa é, você não sabia se você voltaria para casa. Você não tinha nenhuma garantia de que você não seria preso e torturado. Isso era dado para nós todos. Portanto, você não sabia
se os seus alunos estariam na classe, se todos eles estariam na classe. E quando você se dava conta de que alguns não estavam, você não ousava perguntar onde eles estavam. Se eles tinham faltado simplesmente na aula, se eles tinham partido para o exílio, ou se eles já estavam presos, ou se eles já estavam mortos. E a mesma coisa com relação aos colegas. Nós tínhamos, o pessoal do DOPS chamava na época, né? O pessoal da Polícia Secreta, a paisana, nas salas de aula. Havia nas salas dos professores e no cafezinho escutas. Nós éramos vigiados noite e dia. Eu me lembro que em 75 a Unicamp fez um congresso de historiadores e convidou um congresso internacional. Então convidou Hobsbawm, Arno Meier, Thompson, enfim, convidou a esquerda internacional para esse congresso de história, e houve as exposições dos brasileiros e os debates entre os brasileiros. E os estrangeiros disseram, apesar da tradução, eles disseram: nós não estamos conseguindo entender nada do que vocês dizem. Nós não entendemos as exposições, mas, sobretudo, nós não estamos entendendo os debates entre vocês. E aí nós nos demos conta de que nós falávamos numa linguagem cifrada, para não sermos presos, para não sermos pegos. Nós criamos, a esquerda acadêmica criou um idioleto, criou uma linguagem própria, na qual ela dizia tudo o que ela queria dizer, e não dizia nada que fosse compreensível fora do seu próprio círculo. Então, ao mesmo tempo, foi uma forma de autodefesa, foi uma forma de continuar produzindo, pensando, discutindo, e ao mesmo tempo, essa forma nos fechou num círculo onde só nós nos identificávamos com nós mesmos. E os estrangeiros ficaram completamente perdidos, porque eles não sabiam do que nós estávamos falando. Então, isso é uma coisa importante que uma comissão da verdade traga. O fato de que você cria um dialeto, cria um conjunto de normas e de regras, de comportamento, de relação com os outros, tendo em vista não ser preso, torturado e morto durante anos a fio. Anos a fio. Eu costumo dizer para os mais jovens que eles não avaliam o que é o medo pânico. Você sair e não saber se volta. Você sair e não saber se você encontra os seus filhos em casa. Você sair e não saber se encontra o seu companheiro. Você ir para a escola e não saber se encontra os alunos ou os colegas. Você não sabe nada. Paira sobre você uma ameaça assustadora, porque tem o controle da sua vida e da sua morte. Isso foi a USP durante quase 10 anos, todos os dias. Todos os dias. E as pessoas que iam desaparecendo. Ao lado das cassações. Eu acho que o livro sobre o controle ideológico trata disso. Eu teria gostado que Eunice Durham pudesse ter vindo, porque quando ela fez parte da USP na gestão do Modesto Carvalhosa, ela fez o chamado Livro Negro da USP, que tem um relato das cassações, de como foram feitas as cassações. Né? As cassações não vieram do alto. As congregações de cada instituto, de cada faculdade, se encarregaram de denunciar, de delatar e de fazer a cassação. Isso é uma coisa que a Comissão da Verdade precisa deixar muito claro. Não foram forças lá de fora que fizeram isso. Nem militares.
né? Foram os civis acadêmicos dentro da universidade que fizeram uma limpeza de sangue. É uma coisa sinistra, mas foram os nossos colegas que fizeram isso. E impávidos. Quando começou a luta pela volta da democracia, quando começaram as greves do ABC, quando começaram as lutas pelas diretas, etc. e tal, eu ia nas assembleias da DUSP, do TCE, e ficava lado a lado com muitos deles que estavam ali para fazer a defesa do retorno da democracia, quando eles tinham sido fautores da ditadura. Isso não pode ficar em branco. Uma comissão da verdade que tem